Abramos as Escrituras Sagradas. Nós temos aqui uma oração de gratidão. Nós já vamos orar juntos agora. Vamos juntar os dois momentos: orar pela pregação e também já oração de gratidão. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Evangelho segundo registrou Mateus. Capítulo 7. Versos 13 e 14. Leiamos juntos, meus irmãos, bem forte. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Vamos orar mais uma vez. Deus Santo, Eterno, louvado seja o Teu nome. Nossa prece neste momento é de gratidão por tantas e tantas bênçãos que Tens derramado sobre nossas vidas, nossas famílias e nossa igreja como um todo. Pelas vidas aqui apresentadas, inseridas, por tantas outras que o Senhor tem acrescentado, tem permitido que adentrem nesse espaço, nessa casa de oração, para receberem da Tua palavra. Te somos agradecidos pelos dízimos e ofertas, pelas mãos generosas que se estenderam para suprir as necessidades do corpo de Cristo. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de oferecer-te culto, ó Pai, e agora de podermos ouvir a Tua voz. Nossa oração também é de súplica, onde nós apresentamos nossos corações sedentos, ó Pai, nossas almas famintas, carecemos da nossa porção. Fala com o Teu povo, Senhor, para a glória do Teu nome. Manifesta, Senhor, a Tua graça, mas esta vez no meio do Teu povo. É a oração que fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Eu acredito que eu sou suspeito para falar deste Sermão do Monte, porque na minha infância, a primeira vez que fui ler um texto da Bíblia, sem saber que era Bíblia, e nem saber o que era Bíblia, lendo aquele Novo Testamento que os Gideões distribuem, comecei a ler no livro de Mateus. Por que suspeito para falar? Porque quando li o Sermão do Monte, sem saber que era Sermão do Monte, vivendo uma fase super difícil, desafiadora da minha vida, apesar de tão tenra idade, quando eu fui lendo essas palavras, meus irmãos, meu coração queimou. Nunca senti o que eu senti quando li aquele dia esse texto. Me considerava um perdedor em todos os aspectos, porque eu me avaliava pelo padrão que as pessoas impunham, que felizes são os ricos, que melhor são os que riem, são os que ganham, os que estão por cima da carne seca. Nesses padrões eu estava sempre em desfavor, mas quando comecei a ler as palavras doces e profundas de Jesus, elas penetraram no meu coração de uma maneira que eu não consigo explicar. O que eu posso dizer é que quando eu prego, normalmente eu ainda sinto isso. Louvado seja o nome do Senhor. Meu coração aquece de tal maneira, eu sinto tão profundamente a Sua palavra, que eu não consigo ficar neutro diante daquilo que eu leio. Essas palavras, principalmente do Sermão do Monte, são penetrantes como poucas outras, são profundas, elas
elas rasgam, elas dilaceram corações endurecidos, elas transformam, quebram paradigmas, elas invertem o valor das coisas, elas põem ordem no meio do caos, e ensina preceitos que são loucura para aqueles que se perdem, mas a tábua de salvação para aqueles que são chamados. E agora nós chegamos no versículo 13, e como eu disse, há consenso entre os comentaristas de que o sermão acabou o sermão, não haverá ensinos novos a partir de agora. Desse verso 13 até o final do capítulo, nosso Senhor está então fazendo uma aplicação. É mais ou menos assim: o que vocês farão com essas palavras belas e profundas que vocês ouviram? Como vocês se portarão a partir de agora? Esses padrões morais elevados, essas virtudes que são aqui enunciadas desde as primeiras palavras, o que vocês farão com elas? Nós já sabemos que essas palavras, esses ensinos do Senhor, do Sermão do Monte até aqui, são preceitos de um reino dos céus. Nosso Senhor está aqui, de certa forma, inaugurando o seu ministério terreno, apresentando as regras deste reino, apresentando os preceitos deste reino. E que preceitos são esses, meus irmãos? Que preceitos tremendos e maravilhosos! Que preceitos profundos! E o nosso Senhor tem esse objetivo de inaugurar o reino. Ele desceu das maiores alturas a fim de fundar, de estabelecer esse reino novo, o reino dos céus. Ele veio viver neste mundo cujas regras estavam muito bem estabelecidas e as pessoas todas muito bem acostumadas com elas. E por isso estas que ele apresenta são tão confrontadoras. O povo de Deus deve ter clareza de que o que o Senhor está ensinando aqui não tem nada igual, em nada do que aprendeu, em nada do que aprenderá. Não há similaridade com nenhuma organização, nenhuma outra instituição. O que está sendo ensinado aqui neste sermão é algo exclusivo, próprio do reino dos céus, e naturalmente deve ser próprio dos integrantes do reino dos céus. Desde as primeiras sentenças, quando o Senhor fala das bem-aventuranças, cujo caráter dos seus discípulos precisam ser diferenciado, quando fala da sua influência, serem sal da terra e luz do mundo, quando fala de ajuntar tesouros nos céus, falando então da ambição, quando fala da nossa justiça, uma justiça diferenciada, quando fala da religiosidade na esmola, no jejum e na oração, quando fala dos relacionamentos, o Senhor está apresentando aqui padrões que são próprios do reino. Muitas vezes nós encontraremos o nosso Senhor usando expressões assim com os seus discípulos: entre vós não é assim. O nosso Senhor começou no Sermão do Monte, e durante todo o seu ministério, Ele está mostrando um padrão diferenciado, uma conduta diferenciada, uma essência diferenciada, que é própria do seu reino. E chega nesse ponto, é como se o Senhor então fizesse a seguinte pergunta: o que vocês farão com o que eu acabei de apresentar? Nada adiantará se estiverem ouvindo com atenção, mas se não fizerem nada mais do que ouvir. O que vocês farão com essas instruções? Nosso tema de hoje: a inevitável escolha
Nosso Senhor começa agora a aplicar o seu sermão do monte todo, apresentando algumas instruções, a inevitável escolha. Nosso Senhor apresenta aqui 4 opções de escolhas. Cada uma dessas opções, ou uma dessas alternativas, então haverá 2 opções. Uma é própria dos integrantes do reino dos céus, e a outra própria dos integrantes do reino deste mundo. Ele começa falando sobre os dois caminhos. Não existem 3. Não existe neutralidade. Existem apenas 2 caminhos. Eu já devo ter dito para os irmãos, e alguns já devem ter visto, uma tela, uma pintura, mostrando uma pessoa no meio da tela e 2 caminhos diante dela, um caminho estreito e um caminho largo, como se ela estivesse numa posição de neutralidade e com condição de escolher se ela quer o A ou se ela quer o B, ou seja, se ela quer o caminho largo ou o caminho estreito. A Escritura ensina para nós que não existe esse meio termo, nem terceiro caminho ou terceira via. Ou se está no caminho largo, ou se está no caminho estreito. Contudo, o que o Senhor ensinou, Ele requer que os seus discípulos se reconheçam no caminho estreito. Esse preceito sobre 2 caminhos não é novidade no Novo Testamento. Nós o encontramos também no Antigo Testamento. Talvez um dos textos que podem explicar melhor para nós seja o próprio Salmo 1, quando o salmista diz que bem-aventurado é o homem que não anda no caminho dos ímpios, ou não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos escarnecedores, dizendo ali que há um caminho próprio dos ímpios e um outro caminho próprio dos justos. De acordo com o Salmo 1, o caminho dos justos é caracterizado pelo prazer que ele tem na lei de Deus. Então, como identificar qual caminho eu estou? O salmista diz que aquele que não anda no caminho dos ímpios, no caminho largo, que anda no caminho dos justos, ele tem prazer na lei de Deus, e na sua lei medita dia e noite, ou seja, ele a consulta, ele a usa como referência para tudo na sua vida. E o caminho dos justos então é caracterizado por um deleite na palavra de Deus, e também por prosperar e por dar frutos. Já o outro caminho, o caminho dos ímpios, nós percebemos que ele não dá frutos, que ele não prospera, e que ele é como palha que o vento dispersa. Quando Jesus fala aqui de 2 caminhos, ele diz que um caminho, não usando essa expressão, ele diz que um caminho é fácil, é um caminho largo, é um caminho espaçoso, é um caminho confortável. Há muito lugar nesse caminho, e há muito espaço para diversidade de opiniões, há muito espaço para preferências, para uma frouxidão moral, cabe qualquer coisa. É o caminho da tolerância e da permissividade. Não há barreiras, não há restrições. O que vale é a intenção, o que vale é o desejo, o que vale é ser feliz. John Stott diz assim sobre esse caminho largo: os viajantes deste caminho seguem as suas próprias inclinações, isto é, os desejos do coração humano e sua degradação. O que é caracterizado para esses que caminham no caminho largo? Superficialidade, egoísmo, religião mecânica, falsa ambição, condenação. Continuando, ele diz: estas coisas não precisam ser aprendidas ou cultivadas, é natural. E aí eu já começo a levantar aqui uma questão para nós,
qual é o caminho que nós temos trilhado. Por mais admirados que fiquemos com essas palavras do sermão, agora é a hora de comprovar se de fato essas palavras têm algum efeito, além de apenas me deixar encantado. Ele diz aqui: nenhum esforço é necessário para praticá-las, essas práticas próprias daqueles que estão no caminho largo. Por isso é que o caminho largo é fácil, o fluxo te conduz, não há restrições, não há exigências, não há parâmetros, tudo vale, tudo pode. Em direção oposta, o caminho estreito é difícil, seus limites são claramente demarcados, não pode. Sua estreiteza se deve à revelação bíblica, seus critérios são regidos pela palavra do Senhor, a vida se conduz a partir da palavra, e não a partir dos desejos e inclinações. Aqui não há lugar para preferências dominantes, para vazão à inclinação do nosso coração. Aqui não há vazão para dizer assim: eu me sinto bem, o que importa é ser feliz. No caminho estreito, no caminho mais difícil, o padrão não é relativizado, ele é estabelecido, é a verdade nua e crua. Isso não pode, mas seu filho não vai gostar, não importa se ele não vai gostar. Mas muitas pessoas não vão gostar de ouvir isso. Hoje em dia as pessoas preferem ouvir aquilo, não importa se as pessoas vão gostar, não importa se as pessoas vão se sentir atraídas por elas, esse caminho é apertado, suas regras são rígidas, seus padrões são elevados. E os servos de Jesus Cristo, os integrantes do reino, precisam ser encontrados nesse caminho. É verdade mesmo que as Escrituras delimitam tanto esse caminho, a ponto de deixá-lo tão estreito, e assim ser dificultosa a caminhada. Mas ao mesmo tempo as Escrituras nos ensinam que nesse caminho estreito, por mais desafiador que seja, por mais confrontador que ele seja, nós não caminhamos sozinhos, nós não vamos sozinhos, nós vamos na companhia do Senhor. E todo o fardo que Ele coloca sobre nós é leve, todo o peso que Ele coloca sobre nós é suave. Segundo, 2 caminhos, agora 2 portas. Nosso Senhor falou aqui no texto de 2 caminhos e falou de 2 portas. A porta que leva àquele caminho fácil, aquele caminho largo, aquele caminho que você pode ir de qualquer jeito, sem correção, sem admoestação, que você pode seguir conforme a sua própria vontade. A porta que conduz a esse caminho é uma porta larga. Significa que não há exigências para bagagem, não há limites para bagagem a serem levadas. Você adentra de qualquer forma, de qualquer jeito. Não é preciso deixar nada para trás, nem mesmo os pecados, a justiça própria, a ambição distorcida, o orgulho, a avareza. Você leva. Hoje nós cantamos um hino muito bonito, todos são muito bonitos, mas o 21, Deus de Abraão, na segunda estrofe, diz assim: ao Deus de Abraão louvai, eis por mandado seu, minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. Essas 2 frases agora, vamos ler juntos, se você tem aí. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu quinhão tomei e protetor. O caminho largo não requer desprezo com o pecado. A porta larga não exige que haja
um desprezo, um desligamento com as práticas pecaminosas. Tudo é aceitável. Mas por outro lado, a porta que leva para o caminho difícil, a porta é estreita, é uma porta apertada, e é preciso procurar para encontrá-la. Nosso Senhor diz assim no final desse versículo 14: e são poucos os que acertam com ela. Por que é difícil às vezes encontrá-la? Por que é fácil de errar? Porque nós lutamos com muitas vozes. Nós até temos o desejo de passar por essa porta estreitinha, mas nós não queremos abrir mão de quem somos, de quem sempre fomos, de nossas próprias crenças, nossos próprios costumes, da nossa própria criação, do nosso temperamentinho, que a gente é acostumado com ele. A gente não quer abrir mão. A gente vai na casa de oração, a gente presta culto, a gente lê o Sermão do Monte, a gente se emociona com o texto sagrado, nós enaltecemos os preceitos aqui apresentados, mas quando chega a vez de nós abrirmos mão de quem nós somos para entrar na porta estreita, nós não queremos. Nós queremos levar a bagagem junto. Nós vivemos anos e anos com um pé de um lado e outro pé do outro, achando que estamos agradando a Deus, mas sempre fazendo a opção por entrar por portas largas. Para passar por essa porta, tudo deve ser deixado para trás. O pecado, a cobiça, o orgulho, o egoísmo, o egocentrismo. Enfim, eu preciso ser deixado para trás. Tem o título de um livro que eu acho que virou filme, dizendo deixados para trás, mas de uma maneira ruim e perversa. Primeiro que escatologicamente falando, ela está completamente errada. Não é assim que vai acontecer. Mas a expressão deixar para trás ou ser deixado para trás, nesse caso aqui é vantagem. Eu só consigo passar por essa porta estreita se eu for deixado para trás. Jesus Cristo ensina que ninguém consegue segui-lo se primeiro não negar-se a si mesmo, negar-se as suas preferências, suas inclinações, seus desejos. Eu digo isso sempre, meus irmãos, daquilo que o apóstolo Paulo diz à igreja de Gálatas: logo já não sou mais eu quem vive. Ele fala isso com alegria: já não sou mais eu quem vive. É o sinal de que a porta que ele está passando, o caminho que ele está trilhando, é o caminho estreito, apertado. Ele tem que ir deixando a bagagem para trás, a ponto de se olhar e dizer: eu já não me reconheço mais, eu já não sei mais quem eu sou, eu não sou mais quem eu sempre fui. E ele se alegrar com isso. Nosso Senhor João escrevendo o seu evangelho, ele disse as palavras de Jesus: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Dois caminhos, duas portas, dois destinos. Essa figura também pode ser vista lá no Salmo 1. Aqueles caminhos que são diferenciados, o caminho do ímpio e o caminho do justo, são diferenciados, e o resultado, o destino deles também é diferenciado. A Bíblia diz que o caminho dos justos, ou seja, aquele que não anda no caminho perverso, no caminho largo, que ao contrário disso, ele tem prazer na lei de Deus e na sua lei medita dia e noite. Esse é como árvore plantada junto às torrentes das águas, cuja folhagem não murcha e que no devido tempo dá o seu fruto. Em contrapartida, o destino daquele que anda no caminho largo, no caminho da imprudência,
Ele é como a palha que o vento dispersa. Se você não teve a chance ainda, procure a oportunidade de você pegar um feixe de trigo, com semente, com frutos, e um feixe de trigo sem os frutos. Eles são aparentemente idênticos, mas um é leve e o outro é pesado. É por isso que no meio da colheita se separa um do outro pelo vento. Um vento já separa, já o leva, porque não há nele fruto. Os destinos são completamente opostos. Vemos que uns prosperam e outros perecem. Moisés, escrevendo no Deuteronômio, ele diz assim: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal, a bênção e a maldição, escolhe, pois, a vida. Nosso Senhor aqui ensina que esse caminho fácil, cuja entrada é larga, leva à destruição. Em contrapartida, o caminho difícil, cuja porta é apertada, leva para a vida. Uma vida já abundante nesses dias e uma vida plena na eternidade. Ia fazer uma aplicação, mas eu vou falar do último ponto. O último destaque, 2.4. O Senhor também apresenta aqui, além dos dois caminhos, das duas portas, dos dois destinos, Ele apresenta aqui também dois grupos. Esses dois grupos são identificados, ou identificáveis, pelos quesitos anteriores, pelo caminho que trilham, pela porta que passaram e pelo destino que lhes está reservado. Entrando pela porta larga e viajando pelo caminho espaçoso que leva à destruição, nosso Senhor diz que há muitos. Aí no verso 13 ele diz: entrai pela porta estreita, e em seguida ele diz assim: larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Esse caminho largo, esse caminho fácil, é um lugar de muita atividade, frequentado por pedestres de todo tipo, como falei, com inclinações e desejos mais variados. O caminho estreito é difícil, esse caminho que leva à vida, e são poucos os que acertam por ele. Talvez nosso Senhor reconhecesse aqui que em algum momento os seus discípulos fossem se sentir abandonados, ou isolados, ou ilhados, ou solitários, por serem minoria, por serem poucos. Porque aqui, meus irmãos, nós estamos vendo a diferença entre os integrantes do reino e todos os outros. Aqui nós vemos a comprovação de quem é quem de fato segue Jesus Cristo e quem não segue. Não é pelo que falam apenas, não é por onde frequentam apenas, é por quem de fato eles são. E esses que andam nesse caminho estreito, integrantes do reino, podem se sentir isso tudo que eu disse agora há pouco: isolados, ilhados, minoria. Alguém pode dizer: poxa, mas no nosso país nós não somos mais minoria, nós somos já mais de 30% da população. Eu temo em dizer que ainda que fôssemos 80% da população, eu não creio que haveria muitos entre nós que se alegrassem com a perseguição, que de fato fossem autênticos em relação ao que esse sermão ensina. Vocês se lembram o que Jesus ensina aqui? O grupo de pessoas que segue o que ele ensina aqui sempre será um grupo minoritário, ainda que 100% da população se torne evangélica. Quantos ouvirão o que ele diz aqui nas bem-aventuranças? Bem-aventurados sois vós,
quando vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós, alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim fizeram com os profetas que vieram antes de vós. Quantos no meio de toda a cristandade vai se alegrar, vai se regozijar por conta das perseguições? Quantos vão celebrar, porque depois de terem uma face ferida, entregarão a outra? Quantos vão se alegrar por amar os seus inimigos e orar por quem persegue? Quem vai estar satisfeito de, depois de dar a capa, ter que dar a túnica? Quem estará alegre se for exigido andar 1 milha, oferecer andar mais uma? Serão poucos. Tem um autor que diz o seguinte: é um feliz grupo, ainda que minoritário, é um feliz grupo de peregrinos, de mãos dadas, as costas voltadas para o pecado e os rostos voltados para a direção da cidade celestial, cantando hinos de expectativa, marchando para a terra prometida. Quando eu li essa citação, eu lembrei na hora do hino 28, que de vez em quando nós cantamos, aquele cuja melodia, cuja música é um trecho da 9ª Sinfonia de Beethoven, e a última estrofe é mais ou menos assim. Eu estou sem o hinário aqui. Fonte és de alegria e vida, fonte és de alegria e vida, o inspirador, tua graça nos convida a viver em mútuo amor. Agora, quais alegres peregrinos, sempre em marcha triunfal, cantaremos gratos hinos. Conclusão, meus irmãos. Alguém pode concluir: então, basta apenas seguir os preceitos morais deste Sermão do Monte para eu ser salvo. Ou ainda, se eu entrar por essa porta apertada e seguir pelo caminho estreito, então eu encontrarei a vida eterna. Não é isso mesmo. Não é um sermão moralista, apesar de estar com a moral, apresentar uma moral elevadíssima. Nosso Senhor está começando a aplicar seu sermão e ensinando que há meios de comprovar quais são seus reais discípulos. Nós somos de fato discípulos de Jesus Cristo? Nós precisamos fazer esta reflexão, meus irmãos. Eu não quero semear dúvidas. Se houver alguma dúvida, é um bom sinal. Porque aqueles que não são, não têm dúvidas, eles nem se importam. Eles não param para refletir sobre isso. Há uma maneira de provar quem é integrante do reino dos céus e diferenciá-los daqueles que são integrantes do reino deste mundo. A evidência é a porta pela qual eles passam. A evidência é o caminho pelo qual eles trilham, com as companhias que os cercam. Como é que é o nosso viver? Eu vivo conforme a minha vontade, conforme as minhas inclinações e preferências? É assim que eu pauto a minha vida. Eu faço escolhas pensando no meu bem-estar, no que me agrada. Isso é próprio de quem está no caminho largo, porque quem está no caminho estreito vive constantemente com uma palavra diante de si: renúncia, renúncia, renúncia. Não é possível ser discípulo de Jesus Cristo e não aprender constantemente que nós devemos negar a nós mesmos. Temos uma luta constante e real contra as nossas inclinações, nossas dúvidas, nossos desejos e nossos anseios. Isso não cabe para mim. Eu quero morrer para mim mesmo. Quero morrer para os meus preceitos e para a minha vontade. Quero de fato ser uma nova criatura. Não quero insistir em caminhar no caminho largo. Se eu desejo muito uma coisa, eu posso até duvidar se aquilo de fato é bom, porque o meu coração é tão enganoso.
que ele se apega a qualquer coisa que entristeça o Senhor. Jamais se poderá entrar por essa porta ou andar por esse caminho sem que seja pela graça de Jesus Cristo. Não é uma questão de determinar ou de tomar uma decisão. Eu, a partir de agora, vou seguir a palavra de Deus, vou seguir padrões rígidos para a minha vida, demonstrando assim que estarei andando no caminho estreito. Não vai conseguir. A partir de agora, vou lidar assim com a minha esposa, vou lidar assim com o meu marido, vou lidar com os meus negócios dessa forma. A Escritura de fato vai ser regra de fé para a minha vida. Eu não vou fazer uma coisa só porque eu estou com vontade, ou porque eu acho que é bom, ou porque me agrada. Não vou conseguir, porque eu preciso da graça do Senhor. Sem a graça do Senhor eu não entro por essa porta estreita, eu não trilho esse caminho estreito e apertado. Por outro lado, eu também não posso dizer que eu possuo a graça do Senhor se eu não estiver passando por essa porta e por esse caminho. Não sei se eu consegui explicar, mas eu vou pedir ajuda para o Martin Lloyd Jones. Eu não vou chamá-lo aqui, é óbvio, porque ele já morreu. Mas eu vou ler um trecho, uma pequena citação. Ele diz assim: somente pessoas crentes podem ser encontradas avançando pelo caminho estreito, e ninguém faz de si mesmo um crente somente porque entrou pela porta estreita. Entra-se e anda-se por aquela trilha porque se é salvo. Então a questão é o seguinte, meus irmãos: eu preciso da graça para que eu viva de fato como integrante do reino, como o herdeiro da salvação em Jesus Cristo. Eu preciso da graça. E por outro lado, se eu já possuo a graça do Senhor, a minha vida precisa ser caracterizada por alguém que entra pela porta estreita, que não escolhe o caminho mais fácil, que aprendeu a renunciar e abrir mão dos seus próprios desejos e inclinações. As perguntas iniciais, elas são oportunas agora. Depois de lermos o Sermão do Monte, de estudarmos o Sermão do Monte, e no nosso caso aqui, depois de 37 sermões pregados aqui sobre o Sermão do Monte, a pergunta é: o que farei a respeito do que eu acabo de ouvir? Qual deveria ser a minha reação? Eu sou de fato identificado como discípulo de Jesus Cristo? É possível observar, é possível saber. Eu deverei contentar-me em cruzar os braços e dizer, juntamente com outros: que sermão do monte maravilhoso, reúne preceitos tremendos e grandiosos, são admiráveis, apresenta aqui um modelo de vida ideal. Que maravilha que seria se as pessoas todas o colocassem em prática. Será que eu vou me contentar apenas em chegar a essa conclusão? Qual será a minha reação a partir de agora? O que farei com o que ouvi? Como viverei a partir de hoje? Que estas sejam perguntas que nós façamos. Não se contente em viver a parte desses preceitos. Se você nunca leu esse sermão, eu faço um desafio para você nos próximos dias. Numa sentada só, comece a ler Mateus capítulo 5 e vai pelo menos até o capítulo 7, verso 12, e faça essa pergunta: esse texto me descreve? Eu me pareço com quem é retratado aqui? Porque quem é retratado ali é o Rei, é o Senhor Jesus. Eu me pareço com os súditos deste reino? Ou eu preciso me prostrar diante do Senhor, clamar misericórdia, pedir por graça, para que de fato minha vida seja condizente com a minha fé?